O presidente Lula está participando nesse momento da primeira reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mais conhecido aí pelo governo como Conselhão. Criado por Lula no primeiro governo do petista, o colegiado tinha sido extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula retomou o órgão com um decreto publicado em março lá no Diário Oficial da União. O encontro está sendo realizado durante todo o dia lá no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. São imagens ao vivo aí de Lula discursando no final desta manhã nesse conselhão que tem mais de 200 membros, enfim, desde ministros até membros da sociedade civil, empresários, enfim, e ele está nesse exato momento falando ao final dessa manhã da participação dele nesse conselhão, o chamado conselhão, conselho que reúne uma série de gente, 240 pessoas num conselho. Isso funciona? Olha, são várias entidades da sociedade civil, tem entidades sérias que participam, Todos pela Educação, por exemplo, enfim. Eu acho que é o tipo de situação que, em tese, eu acho positivo no sentido de que reúne um espaço para que a sociedade civil opine. O que a gente precisa saber é, o Lula vai ouvir, de fato, algum conselho que vem do conselhão? De fato, ele vai se aproximar da sociedade civil, ouvir críticas ao seu governo e ajustar algum tipo de conduta? Eu acho que é muito difícil que ele, de fato, escute. O Lula não tem escutado ninguém. Então, o problema aí, eu acho que é muito mais da postura do Lula do que da existência do conselho. Vocês sabem quem faz parte desse conselho? Tem muita gente. Vou ler aqui alguns nomes. O pensador Felipe Neto. Ale Youssef, temos também Roberto Calil Filho, médico, Ludmila Ajar, médica, temos vice-presidente das relações públicas da Huawei para a América Latina. Do turismo aqui em São Paulo? Que era secretário de Cultura aqui em São Paulo. Secretário de Cultura. Diretor-presidente da Embraer, líderes indígenas, presidente da UGT, o Ricardo Patá, que sempre tem dado entrevistas aqui pra gente na programação da Jovem Pan, e tem outros, além de todos os ministros, presidentes de empresas públicas, enfim, 240 pessoas. Uma coisa importante ele deixa claro é que esse tipo de conselho não tem poder de decisão, ele tem mero poder opinativo. Exato. E que os governos petistas sempre tiveram a intenção e sempre usaram esse discurso de usar mais conselhos deliberativos. Por quê? No chavismo, o que aconteceu lá na Venezuela, qual que era a estratégia deles? Eles pegavam, reuniam conselhos e usavam esses conselhos que eram formados por militantes políticos para enfraquecer a democracia. Eles usavam a opinião desses conselhos que não eram eleitos, que eram apenas de uma parcela da sociedade correspondente àquilo que o governo queria, para poder usar eles para tomarem decisões. E o Lula e a Dilma também, eles já insinuaram isso algumas vezes. Conselho participativo não tem poder de decisão. E pode sim, quando um governo autoritário se pretende crescer o poder e enfraquecer a democracia, ser usado como uma ferramenta para isso. Então a gente sempre tem que estar ligado. Está ampliando a participação das pessoas. De que pessoas ele está ampliando a participação? Será que é de todo mundo ou será que são de setores ligados ao governo? Ô Pavanato, você sabe que esses dias, até vou passar essa bola para a Antônia, eu estava ouvindo, se eu não me engano, acho que quem me falou isso foi o Renan Santos do MBL. Ele chegou para mim e falou o seguinte: o Felipe Neto tem chance de ser candidato à presidência da República. E aí eu olhei aquilo, eu fiz exatamente essa mesma reação que vocês estão fazendo agora. Coitado. Mas se você for analisar, há movimentos políticos que o Felipe Neto está fazendo, que são movimentos políticos eleitorais, de se colocar à frente de pautas, de representar o governo em várias teses. Entende. E aí o seguinte, Fê, eu não. O cara tem base nas redes sociais. Não sei se candidato à presidência da República, mas eu não duvidaria nada de Felipe Neto se lançando na política, hein? Não duvido. Também não duvido. Não duvido, real. Eu tive essa mesma reação quando tive a mesma reação da Antônia. Imagina. A presidência eu acho que viajou, mas é que também, sabe o que acontece? Ele está perdendo a relevância também nas redes sociais. Ele percebeu que o público que acompanhava ele é um público que está crescendo. E é um público que começa a se distanciar e quer outras manifestações dele de vida. Ele tem um público de 16 anos que é perigosíssimo. O Felipe Neto é alguém que nós temos que trabalhar. Esse é o raciocínio, Fê, que a Antônia acabou de colocar. Tem um público que ele vem cultivando há bons anos, que é um público que já cresceu e que obviamente está tirando seu título de eleitor, né? E que obviamente tem peso, vai ter peso significativo. Vocês viram a mobilização que a Anitta
fez, lembra? A Anitta, na época, para a galera tirar o título, todo mundo menosprezou, falou, essa daí não sabe nada de política. Exato. E ela lá, gente, tira o título, vamos votar no Lula, tira o título, vamos votar no Lula. E isso fez diferença no final das contas. E aí, Antônia? Que é isso que a direita não faz direito. Porque incentivar as pessoas a tirar o título é positivo, né? É ou não é, Pavanato? O Felipe Neto, a gente sabe que essa gente não abre a boca se não for para ganhar dinheiro. A gente sabe disso. Felipe Neto e Anitta não fizeram isso por amor ao Brasil, tá? Então, assim, subestimaram, eles têm um poder absurdo na massa, né, de adolescentes, principalmente a massa ignorante, né, porque adolescentes que têm uma família estruturada dentro de casa não votam. Agora, isso é a minoria. Isso é a minoria de pais que prestam atenção nos seus filhos, que educam seus filhos dentro de casa. Porque a escola não educa, a escola ensina. Ou seja, a massa que a Anitta arrasta, que o Felipe Neto arrasta, fez a diferença nas urnas e não tem nada de roubalheira. Fez a diferença, sim, na hora do Bolsonaro não ser reeleito. Mas subestimaram essa gente. E eu estava falando o tempo inteiro. E acho que no final ainda veio Ivete Sangalo e, enterrou o assunto. E o discurso do Felipe Neto, ele é perigosíssimo, né? A forma, se ele realmente se projetar eleitoralmente, tem sido um discurso autoritário, um discurso de querer inviabilizar o discurso de quem pensa diferente, e de querer, inclusive, aumentar sempre mais Estado e menos liberdade individual. É sempre nessa toada que vem o discurso do Felipe Neto. Foge de um debate, não vai se candidatar a nada não, porque foge de um debate. É valente atrás da máquina. Pois é, e eu não sei se vocês lembram que na eleição o Lula usou o Felipe Neto como grande opositor ao Nicolas Ferreira nas redes sociais. Então o Nicolas fazia um vídeo viral, o Felipe Neto ia ir lá e fazia outro vídeo respondendo. Então ele já tem realmente assumido um papel político relevante e cultivado um público como se ele fosse uma fonte de informação segura, o que não é. E realmente, eu acho que é realmente uma possibilidade. Presidente, eu acho que é viajar demais, mas que ele vai tentar algum cargo eletivo. Mas, agora, se vocês tivessem que escolher entre o Lula e o Felipe Neto, vocês ficavam com quem? Escolha a forca. Vamos Lula trabalhar para ter um país com melhores Lula opções. Felipe Neto, eu mudava do país. Mas, voltando a um ponto do Conselhão, que uma coisa que eu acho que é importante destacar é que é muito melhor que a participação, a interlocução entre governo e sociedade civil se dê de forma transparente, quando, por exemplo, nesse caso, tem uma reunião, a gente pode saber o que as pessoas estão falando, do que aqueles encontros de cafezinho escondido no porão do palácio, recebendo empresário, amigo, esse tipo de coisa, porque esse tipo de encontro muito mais, escondido, é onde acontecem as negociatas antirrepublicanas que a gente sabe muito bem no que dão em roubalheira. Então, a participação da sociedade é importante, e é importante que ocorra de forma transparente, com, vídeos, e que todo mundo possa entrar lá e saber o que é que eles estão conversando.